Bom dia a todos e a todas. Com muita alegria que iniciamos o segundo dia de encontro de defensoras e defensores públicos do Estado da Bahia. Vamos agora para a nossa quarta palestra, da grande e querida amiga Eufrásia Virgens, defensora pública do Rio de Janeiro. Antes de apresentar a doutora Eufrásia e doutor Saporito, Maurício Saporito, eu quero pedir aos colegas uma atenção para esse tema, né, que é um tema que está sendo discutido nas defensorias em todo o Estado, para que a gente faça realmente uma aplicação em massa para se chegar aos tribunais superiores. Então, é um tema que eu peço realmente uma atenção especial. Todo o material será passado posteriormente para os e-mails, né, dos defensores públicos da área da infância. Então, antes de passar a palavra para o moderador, eu vou apresentar os dois. Hoje vamos ter a palestra de doutora Eufrásia, o tráfico, uma das piores formas do trabalho infantil, como o defensor público pode aplicá-lo na prática. Quem vai palestrar será a doutora Eufrásia, defensora pública do Estado do Rio de Janeiro, titular da primeira DP da Defesa da Criança e do Adolescente e conselheira do Conselho Estadual de Defesa do Direito de Defesa da Criança e do Adolescente. E quem vai conduzir essa palestra, o moderador, será o doutor Maurício Saporito, defensor público do Estado da Bahia, coordenador da Especializada Criminal e de Execução Penal da Defensoria Pública do Estado da Bahia. Passo a palavra para o doutor Saporito. Bom dia, estão me ouvindo bem? É estranho, né, essas novas tecnologias, enfim, nós estaríamos todos juntos na SDEP, uma altura dessa, mas acho que vivendo e aprendendo. É um prazer, obrigado, viu, Gisele, é um prazer conhecer a doutora Eufrásia aqui, já batemos um papo, e muito boa iniciativa desse congresso virtual, acho que a gente não pode perder essa janela de oportunidade mesmo, que são os congressos, apesar da pandemia. E eu queria começar, né, vou passar logo, porque eu tô quicando com esse tema me chamou a atenção, eu fui me preparar para essa mesa, procurei alguma coisa na internet, e confesso minha total ignorância mesmo, enquanto coordenador criminal, dessa tese, assim, é algo muito bem pensado, muito bem articulado, e muito interessante, né, a gente parar de ver realmente o adolescente, a criança que trabalha para o tráfico de droga, parar de vê-lo como um infrator, e sim como uma vítima desse sistema. E achei alguns estudos na internet, já li, assim, vou passar logo, porque eu estou realmente quicando em relação a esse tema e quero muito aprender. É um prazer, doutora Eufrásia, e quando acabar isso, vem a Bahia, né? Sim. Eu quero agradecer imensamente o convite da Gisele, querida colega, né, já estivemos juntos aí na Comissão da Infância do CONDEG, cumprimentar também o colega Maurício, que eu acabei de conhecer, e a gente que é baiano, a gente se conhece, a gente já tem logo a simpatia, né, de início, né, já é uma coisa assim, acho que a baianidade é uma coisa inexplicável. Quero agradecer muito a Defensoria Pública do Estado da Bahia, parabenizar por esse congresso virtual, acho que a gente realmente precisa aproveitar esses momentos, né, fazer do limão à limonada, né, de uma crise de saúde pública como essa que a gente enfrenta, com tantas desigualdades sociais, a gente realmente ter esses espaços de discussão, né, para nosso aperfeiçoamento institucional. Então, quero agradecer, cumprimentar o defensor público geral, doutor Rafson, né, que tem acompanhado aí a participação dele em alguns eventos. Esse tema, realmente, quero também saudar os demais colegas defensores públicos do Estado da Bahia. Estou com muita saudade da minha terra, eu sou baiana, estou com muita vontade de voltar aí em breve, se Deus quiser, assim que for possível. E quero cumprimentar também a Laísa, ontem eu até compartilhei, né, e parabenizei a Defensoria Pública da Bahia por esse importante evento, esse congresso virtual. O colega Rodrigo Azambuja, também Martins, que já esteve ontem, um colega querido, nosso coordenador de Infância e Juventude aqui do Estado do Rio de Janeiro, que é um parceiro, tanto que essa tese, eu não posso falar dessa tese sem me referir ao Rodrigo, porque nós apresentamos juntos
12º Congresso Nacional de Defensores Públicos, não foi apenas de defensores públicos da infância, né, quando a gente tem essa temática realmente exclusiva da infância, foi um congresso nacional de defensores públicos de todas as áreas, onde apresentamos na cidade de Curitiba, gente, não na República de Curitiba, essa tese, que impactou muitos colegas, porque realmente, apesar de estar na Convenção 182 da OIT, que o Brasil ratificou em 2000, né, aliás, 12 de setembro de 2000, a Convenção é de 99, mas o Brasil ratificou em 2000, através do decreto 3.597, ela prevê lá no artigo 3º que, para fins dessa convenção, a expressão piores formas de trabalho infantil compreende todas as formas de escravidão ou práticas análogas à escravidão, como venda e tráfico de crianças, sujeição por dívida, servidão, trabalho forçado ou compulsório, inclusive recrutamento forçado ou obrigatório de crianças e adolescentes para serem utilizados em conflito armado. Então, quando a gente vê essa realidade de outros países, é interessante, né? Ninguém tem dúvida de que aquelas crianças armadas em conflitos em outros países, que elas estão inseridas numa das pessoas do trabalho infantil. Mas a gente tem dúvida em relação à questão do tráfico, vamos ver. Aí, na linha B, utilização, demanda e oferta de crianças e adolescentes para fim de prostituição, produção pornográfica ou atuações pornográficas. C, utilização, recrutamento e oferta de crianças para atividades ilícitas, particularmente para a produção e tráfico de entorpecentes, conforme definido nos tratados internacionais pertinentes. E D, trabalho que, por natureza, pelas circunstâncias que são executadas, são a saúde, a segurança e a moral da criança. Então, isso está lá no artigo 3º da Convenção 182 da OIT. E o que o Brasil precisa fazer? Precisa internalizar essa convenção a partir de práticas judiciais. O que nós temos em relação à participação e envolvimento, que temos como resposta do Estado brasileiro até o momento, para participação e envolvimento de crianças e adolescentes no tráfico de drogas, é apenas a responsabilização pela prática de ato infracional. Eles são apresentados ao Ministério Público para oitiva informal, que aí também eu faço um parêntese, que já defendi essa tese num outro congresso nacional nosso, esse de defensores públicos da infância, o 2º congresso nacional foi em Recife, que é a oitiva informal como inconstitucional, né, por colisão direta com o princípio constitucional da igualdade jurídica na relação processual, que está lá no artigo 227, parágrafo 3º, inciso 5. Então, inciso 5 ou inciso 4. Então, quando o adolescente é imputado a ele a prática de um ato infracional, ao invés de ele ter o primeiro contato com o defensor, o primeiro contato que ele tem é com o Ministério Público, que vai fazer a oitiva informal dele, sem a presença de defesa, para depois haver uma representação, via de regra, uma representação pela prática de ato infracional com aplicação de medida socioeducativa. Então, essa é também uma questão que eu acho que a gente precisa, essa é uma questão que a gente precisa também trabalhar, também argumentar, essa arguição nos habeas corpus, né, de forma incidental da inconstitucionalidade dessa oitiva informal. E esses adolescentes, nós temos o perfil desses adolescentes. Esses adolescentes são pobres, são moradores de periferia, em sua maioria são pretos, né? Então, esse é o recorte que existe, o recorte racial e de classe social, quando se trata de envolvimento em ato análogo ao tráfico de drogas. E não existe qualquer aplicação de medidas de proteção, e aí é interessante, porque aqui no Rio de Janeiro tem umas decisões assim, muito interessantes, né, que aplica a medida de internação com o argumento de que está servindo para retirar o adolescente do ambiente pernicioso em que ele vive. É uma coisa, assim, incrível. Aí, quando o adolescente, a pergunta é, quando o adolescente cumpre a medida, e aí ele ou passa para uma medida em meio aberto, né, tem a progressão, ou é extinta a medida, ele vai para que ambiente? Ele vai para uma outra moradia? Ele sai da favela onde ele mora e vai morar num bairro com todo o acesso, né, ao saneamento, enfim, ao transporte, à escola. Então, assim, é um argumento falacioso que diz que a internação seria para proteger. Então, a gente precisa tomar cuidado e enfrentar essa argumentação judicial
de dizer que está aplicando a medida, mas que é para o bem do adolescente. Ó, eu estou aplicando uma medida para você de privação de liberdade, num ambiente hostil. Nós sabemos a realidade do sistema socioeducativo no Brasil inteiro, isso não é uma realidade apenas do Rio de Janeiro, né? Essa precariedade, a violação de direitos, mortes que acontecem, ou praticadas por outros adolescentes, ou mesmo por agentes, né? Aqui no Rio a gente tem um histórico desse. Teve um incêndio numa unidade em 2016, em que morreram 2 adolescentes, vários ficaram feridos. Então, é esse ambiente onde... E teve um caso, num dos incêndios que aconteceu aqui no Rio, de um adolescente que morreu, que ele estava respondendo por ato análogo a tráfico de drogas. E o defensor, e por isso que eu acho importante a gente ressaltar a atuação do defensor público da comarca de Petrópolis, o Rômulo, foi uma atuação, assim, exemplar, excelente, toda a argumentação na defesa do adolescente na audiência. Então, a gente fica, quando vai pegar um caso desse, que a gente vê, não, a Defensoria Pública atuou, tinha habeas corpus impetrado no tribunal, que não chegou a ser julgado, porque antes disso o adolescente foi morto durante esse incêndio. Então, tem a fala da mãe na audiência, pedindo ao juiz uma oportunidade para ela cuidar do filho, e isso foi negado a ela. Ela falou, não, meu filho tem problema com drogas, eu vou interná-lo numa clínica. E era uma família, assim, uma mãe, um padrasto que cuidava dele, não era uma família. E também a gente tem que tomar muito cuidado, gente. Eu não costumo utilizar essa terminologia, e aí eu também aproveito para poder falar isso com os colegas. Não vamos cair nessa lógica, nesse discurso das famílias desestruturadas, gente. Por favor. As famílias, cada família é uma família, tem a sua realidade, tem as suas dificuldades, as suas singularidades. E isso em todas as classes sociais. Família que a criança tem um pai presente, família que a criança não tem um pai presente. Essa realidade é uma realidade desses adolescentes também, a maioria deles não tem a presença da figura paterna. Então, acho que essa é uma temática, e aí eu parabenizo a Defensoria Pública, que tem trabalhado tanto aqui no Rio de Janeiro, como também aí na Bahia, com a questão da paternidade responsável. A maioria desses adolescentes que estão no sistema educativo, ou os pais já morreram, o pai já morreu porque foi assassinado, porque teve envolvimento em alguma atividade ilícita, ou é simplesmente ausente. Quem a gente vê acompanhando essas medidas, tanto que o movimento aqui de mães e familiares de adolescentes no sistema socioeducativo, porque a maioria é de mães. A gente tem um ou outro pai, e tem também a questão do sistema em geral, não só do sistema judiciário, mas do sistema de garantia de direitos de uma forma geral, porque o Conselho Tutelar também trabalha com essa realidade quando aplica medida de proteção. Porque se houver envolvimento de uma criança em atividade análoga ao tráfico de drogas, esse caso não vai estar sujeito a uma medida socioeducativa, a responsabilização, né, por ato infracional, vai ser aplicada a medida de proteção pelo Conselho Tutelar. Então, é preciso que o Conselho Tutelar também esteja atento, né, a essa situação, a essa realidade. A gente teve aqui no Rio um caso bastante emblemático de um menino de 11 anos de idade, que ele foi conduzido a uma delegacia com 11 anos, tá? Por suposta participação no tráfico de drogas. Como é que isso veio à tona? Porque na semana seguinte que foi levado à delegacia, isso foi em 2015, janeiro de 2015. Assim, na semana em que ele completaria 12 anos de idade, antes dele completar 12 anos de idade. Ele foi levado à delegacia, o pai compareceu e ele foi liberado com o pai. Na semana seguinte, teve uma operação numa favela aqui no meio, e esse menino foi assassinado durante essa operação policial. E qual era a argumentação da polícia? Ele estava envolvido no tráfico de drogas. Como se fosse justificativa, né, o envolvimento dele para aquela conduta do extermínio, né? E aí vinha a notícia no jornal com a foto desse menino tirada uma semana antes na delegacia. Eu falei, bom, peraí, que história é essa? Ele era uma criança, foi levado para a delegacia, o que aconteceu? E aí eu mandei um ofício para a delegacia, na época eu estava na coordenação da CDG, que foi em 2015, a delegacia demorou um pouco, eu reiterei o ofício, eles me responderam, mandaram o procedimento onde o menino foi ouvido, foi tomado o depoimento dele, o menino teria dito que era envolvido no tráfico, olha só, o menino com o pai teria afirmado na delegacia que tinha participação no tráfico,
E, inclusive, a delegacia disse que ele era conhecido como bebê monstro. Gente, era uma criança, é uma criança. Tem a foto dele no jornal. Eu mandei aí para a Gisele uma notícia sobre isso, sobre esse caso. E aí eu perguntei assim ao delegado, o conselho tutelar foi comunicado? Porque se tratava de uma criança, não tinha que ser comunicado ao Ministério Público, a princípio, né, porque não poderia ser imputado ato infracional, poderia até ser comunicado com enfoque de proteção, não com enfoque do atendimento, do procedimento relativo à apuração de ato infracional. E a resposta foi, não temos notícia. Aí eu perguntei, quer dizer, não tem notícia, não foi, né? Não foi encaminhado ao Conselho Tutelar quando deveria ter sido. O menino foi simplesmente liberado, entregue ao pai e assassinado uma semana depois. Aí eu perguntei na Secretaria Municipal de Educação aqui do Rio. Esse menino estava matriculado e frequentando a escola? E a resposta foi, desde agosto de 2014, que esse menino estava fora da escola. Estava excluído da rede escolar. Aí eu perguntei, o Conselho Tutelar foi comunicado disso? Porque, obrigatoriamente, as faltas escolares e também a evasão tem que ser comunicada ao Conselho Tutelar. Não temos notícia. Ou seja, num caso, a gente percebe como o sistema de garantia de direitos da criança e adolescente não está funcionando. Porque, nesse caso específico, tanto a Delegacia de Polícia como a Secretaria Municipal de Educação, a rede de educação, a escola, a direção, enfim, a Coordenadoria Regional de Educação, alguém da área da educação teria que ter encaminhado esse caso para o Conselho Tutelar acompanhar. Porque, muitas vezes, um dos sinais de que o adolescente está envolvido na prática de atividades ilícitas, e, nesse caso, uma atividade que, além de ser ilícita, constitui uma das pessoas do trabalho infantil, é a saída dele da escola. Então, isso é um sinal que é preciso ter atenção, e se tiver essa comunicação da escola ao Conselho Tutelar, isso vai poder, em alguma medida, ser verificado, ser acompanhado, e também não só atividades ilícitas, muitas vezes a criança, o menino, a menina, está trabalhando na rua como ambulante, que também é uma das piores formas de trabalho infantil, sujeito a vários riscos, E aí, eu não posso deixar de falar e de repudiar, como fez, aliás, o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, a fala do ocupante da presidência da República, quando ele disse que bons tempos era aquele em que o menor trabalhava. Gente, a escravidão já acabou. É preciso que as pessoas tenham essa noção, porque essas práticas de naturalização do trabalho infantil, nós sabemos que é uma prática, um resquício ainda do período de escravidão, quando era natural as crianças trabalharem desde a mais tenra infância, desde 7 anos de idade, 8 anos de idade, as crianças trabalhavam. E essas pessoas que dizem que não é prejudicial à saúde da criança não conhecem o número de mais de 70 mil acidentes com crianças e adolescentes que estão notificados no Sistema Nacional de Saúde, né, no SINAM de agravos de notificação de Sistema de Notificação de Agravos, relativos a isso. Então, assim, é preciso ter uma compreensão de que a alternativa para o ingresso ou a participação de crianças e adolescentes no tráfico de drogas não é ela trabalhar numa atividade ilícita, não. É ela estudar, ter acesso à educação, ter programas sociais, né, de renda para a família, como, por exemplo, o Bolsa Família representou um avanço nesse sentido, né, de um recurso para a família com obrigatoriedade, porque tem essa condicionalidade, né, da criança estar matriculada na escola, estar frequentando, não é só matrícula, é matrícula e frequência escolar, a questão do acompanhamento da saúde, né, o cartão de vacina em dia. Então, todas essas questões de proteção precisam ser trabalhadas. Então, não é que a criança pobre esteja apenas destinada a ela como alternativa a uma atividade ilícita, como tráfico de drogas ou qualquer outra atividade ilícita, não é alternativa, ou está em atividade ilícita ou está trabalhando. Não, a alternativa correta, de acordo com a nossa legislação, e é incrível como a gente avançou na nossa normativa, com a própria Constituição de 88, que rompeu o paradigma da situação irregular, estabeleceu a proteção integral, com a ratificação da Convenção da ONU de 89 sobre os Direitos da Criança, em 1990, com a ratificação pelo Brasil da Convenção 82 da OIT, que traz a configuração do tráfico de drogas, assim também como exploração sexual
de crianças e adolescentes como uma das piores formas de trabalho infantil, e como isso tem sido ignorado pela sociedade, porque há uma hipocrisia muito grande, porque quando a gente fala assim, que bom é o tempo em que criança podia trabalhar, de que criança que a gente está falando? Não é da nossa criança, não é do nosso filho, do nosso sobrinho, da filha, do filho do nosso amigo, não. Existe um recorte aí de classe social e racial, quando nós sabemos, e existe um estudo do Unicef sobre isso, 60% das crianças no Brasil, a pobreza é extrema, 60%, mais de 60% das crianças e adolescentes no Brasil vivem em situação de pobreza, né? Então, a gente tem uma situação de pobreza extrema, que muitas vezes leva adolescentes a se envolver em atividades ilícitas, não apenas no tráfico de drogas, que configura uma das questões do trabalho infantil, que é o nosso tema aqui, como também em atividades relacionadas a crimes patrimoniais. A maior parte dos atos infracionais praticados por adolescentes no Brasil, assim também como aqui no Rio de Janeiro, o Instituto de Segurança Pública tem esses dados, porque tem o dossiê criança do Instituto de Segurança Pública, e tem o monitoramento dos dados que o SEDC, aqui, que é o Conselho Estadual de Defesa da Criança, pretende que o Estado tenha isso divulgado anualmente, que existe uma lei estadual aqui para isso, para a divulgação dos dados de violência contra crianças e adolescentes e também de violações de direitos anualmente. Nós sabemos que a maioria dos atos infracionais atribuídos a adolescentes, eles dizem respeito ao envolvimento com tráfico de drogas e a atos análogos a crimes patrimoniais como roubo e furto. Então, se a gente conseguir ter medidas de proteção, ter apoio às famílias, ter programas sociais. Eu lembro, por exemplo, do programa Vira Vida, do Sistema S, né, do SENAC, do SESI, que é um programa destinado ao enfrentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes. Este programa, por exemplo, poderia também se destinar a um suporte financeiro, a um recurso com bolsa e alguma atividade, algum curso, alguma formação, para pessoas, né, adolescentes a partir de 14 anos envolvidos nessa atividade. Então, poderia ter aprendizagem após 14 anos e, antes disso, algum tipo de acompanhamento, de monitoramento, de apoio. Então, eu vejo que o Brasil precisa avançar mais na implementação, e aí eu volto a falar, eu tenho falado isso sempre, quando o Emílio Garcia Mendes, que é um jurista argentino, foi consultor do Unicef para a América Latina, ele fala que nada representa melhor retrata melhor o Estatuto da Criança e Adolescente no Brasil do que uma dupla crise, uma crise de implementação e uma crise de interpretação. A crise de implementação exatamente está relacionada à falta das políticas públicas, a programas sociais, a destinação orçamentária privilegiada para a infância e juventude, como prevê o Estatuto da Criança e Adolescente, né, lá no artigo 4º, parágrafo único, a linha D, e também a crise de interpretação, que é o que a gente enfrenta com uma tese como essa, que não tem absolutamente eco nos tribunais. Aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio, nós temos um acórdão do desembargador Ciro Darlan que tece considerações e absorve essa nossa tese, né? E ele até escreveu sobre isso um artigo e tal. E o que falta? Falta que realmente, principalmente a defensoria pública, os defensores que trabalham no sistema socioeducativo, passem a utilizar essa tese, porque realmente, no início, o juiz vai estranhar, vai dizer assim, não, isso aqui é uma invenção, uma criação, e não é simplesmente uma aplicação de uma convenção que o Brasil ratificou, então ela está internalizada. E eu me lembro que em 2014, na Secretaria Nacional de Direitos da Criança, quando era secretária a saudosa Angélica Goulart, que infelizmente já faleceu, foi criado um grupo de trabalho na Secretaria Nacional de Direitos da Criança para a discussão desse tema. E o grupo de trabalho era com o objetivo era como fazer para o Brasil internalizar a Convenção 82 da OIT. Então, nós precisamos discutir isso na esfera nacional, na comissão do CONDEG, na comissão da ANADEP, com o CNJ. Eu tive agora
a informação recente do nosso colega Hugo, lá, defensor público do Espírito Santo, muito combativo, companheiro nosso na Condé, é um jovem combativo, aguerrido defensor público, assim como também o Azambuja, e assim também como a Beatriz, que está na coordenação aqui da CDDIC atualmente. E a gente precisa realmente levar esse tema. O Ministério Público do Trabalho, é preciso reconhecer isso, tem feito, assim, uma atuação exemplar nesses casos, tem levado essa discussão. Eu até participei de um seminário recente do MPT, no final de julho, com essa temática. Ano passado, em novembro, na comemoração dos 25 anos do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, teve também essa discussão, essa temática, e eu queria até lembrar aqui para vocês, que da outra vez que eu falei, eu tinha, nesse seminário do MPT, eu esqueci, mas agora anotei aqui direitinho o nome da professora da Universidade Federal da Paraíba, que apresentou uma pesquisa sobre essa temática que ela fez com os adolescentes no sistema socioeducativo lá da Paraíba, a professora Maria de Fátima Pereira Alberto. Então, eu até sugiro que depois a Defensoria Pública da Bahia possa ver com o Fórum Nacional e o FEPET aqui, o contato dela, porque foi muito interessante essa pesquisa que ela apresentou com os adolescentes no sistema socioeducativo. Tem também uma tese do Diogo Lira, que escreveu o livro A República dos Meninos, que também traz essa temática, com entrevista com vários adolescentes no sistema socioeducativo aqui no Rio de Janeiro, em que os adolescentes entrevistados têm exatamente essa fala, que eles consideram o trabalho infantil no tráfico como uma atividade assalariada, porque eles têm um patrão, eles prestam contas, né, estão sujeitos a penalidades se não cumprirem com as tratativas, né, entre eles, e o roubo que eles consideram uma atividade autônoma, vamos dizer assim, né? Então, assim, os adolescentes têm essa percepção de que é um trabalho, de que há um risco também, eles têm essa percepção de que eles podem, a qualquer momento, serem até mortos, né? Teve aquele documentário também, Meninos do Tráfico, não sei se vocês acompanharam na época, do MV Bill, e mais, eu não sei se é o Celso ou o Thaís também que fez esse documentário, acho que talvez sim. E mostra que esses meninos, eles têm noção do risco que eles correm, mas é que eles têm, muitas vezes, uma vida tão difícil, eles têm tão pouco a perder, que eles acabam apostando nesse risco para conseguir algum recurso financeiro. Então, eu considero que, apesar de todo o nosso avanço normativo, o que o Brasil precisa é realmente fazer valer os direitos de criança e adolescente. Nós comemoramos agora, em julho, 30 anos da aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente, superamos na normativa a terminologia menor, mas temos práticas minoristas, né? A Constituição de 88 foi um marco importantíssimo, inclusive, uma outra fala do Emílio também que eu considero muito, assim, interessante, é quando ele fala que o artigo 227 da Constituição de 88 é uma síntese admirável da futura Convenção da ONU de 89, que os deputados constituintes já tinham conhecimento, porque a Convenção da ONU de 89, ela levou 10 anos sendo discutida, começou em 79 e teve aprovação em Assembleia Geral da ONU em 20 de novembro de 89. E é uma data até que coincide com uma data nacional aqui no Brasil. A Convenção da ONU completou 30 anos ano passado, mas da ratificação completa esse ano, que é uma data também que aqui no Brasil é o Dia da Consciência Negra. Então, assim, tem muito a ver, essa data é muito emblemática, porque nós sabemos que o perfil das crianças e adolescentes vítimas de violência, na sua maior parte, e também de adolescentes que cumprem medida, que estão no sistema socioeducativo, assim também como crianças e adolescentes acolhidas no Brasil inteiro, elas têm um perfil racial, na sua maioria negra. Então, a gente não pode ignorar essa realidade, e essa discussão do racismo, do enfrentamento ao racismo, tem que estar na pauta de todas as áreas da Defensoria Pública, de todas as nossas atuações, porque o que a gente vê é essa atuação da polícia, num primeiro momento, um olhar discriminatório, porque os adolescentes que são abordados, quem são os adolescentes? A abordagem, tem uma seletividade na abordagem, né? Não são somente os adolescentes negros e pobres que estão envolvidos nessas atividades, mas são esses adolescentes que chegam no sistema socioeducativo,
são esses adolescentes que são atendidos pela Defensoria Pública em sua quase totalidade. A gente tem aqui no Rio de Janeiro uma ou outra atuação de centro de defesa, atuação de advogado excepcionalíssima, e quando a gente vê um caso assim de adolescente de classe média, que muitas vezes, mesmo sendo imputado a ele um ato grave, a medida, às vezes, não é uma medida tão rígida, né, como a internação, por exemplo. Existem casos até de adolescentes que conseguem cumprir medida protetiva, mesmo imputando-se a ele ato grave, para que seja aplicado, por exemplo, tratamento para dependência química, em clínica de tratamento, paga por plano de saúde. Então, isso é uma exceção à nossa realidade. E quando a gente percebe, por exemplo, que o universo dos adolescentes que estão no sistema socioeducativo não é um universo tão grande para o Brasil, são cerca de 26 mil adolescentes privados de liberdade, segundo os dados mais assim, atualizados que eu tenho, apesar de ter havido aí um aumento no espaço de 10 anos, não é um aumento tão grande, porque a gente tem um número muito maior de crianças e adolescentes em acolhimento, que é um número de mais de 40 mil. Então, se os estados tivessem um cuidado maior, uma aplicação de medida de proteção, de apoio às famílias, talvez a gente conseguisse, por exemplo, evitar que os adolescentes voltassem a incidir nessa prática, porque, inclusive, a internação por ato análogo ao tráfico, ela não encontra respaldo legal, porque quando o estatuto prevê que a medida de internação, ela pode ser aplicada, quer dizer, ela não deve, não é necessário ser aplicada, mas ela pode ser aplicada no caso de ato cometido com violência, grave ameaça contra a pessoa, na reiteração de outras infrações graves e no cumprimento reiterado e injustificado de medidas anteriormente impostas, não poderia ser aplicada a internação no primeiro nem no segundo ato atribuído ao adolescente, porque a reiteração, ela é mais do que a reincidência. Teria que ser mais de 3 atos. E para evitar que isso acontecesse, bastaria ter efetividade em alguma medida de proteção, de acompanhamento, de apoio a esses adolescentes e suas famílias. Porque muitas vezes se fica esperando o adolescente ingressar a terceira, quarta vez para dizer, então agora eu vou aplicar a internação, porque agora eu tenho fundamentação aqui na reiteração. Então, assim, parece uma crônica de uma tragédia anunciada, né? Não, agora eu não vou te aplicar a internação. Meu pai que dizia para meus irmãos, quando eram crianças, assim, tua batata está assando, agora, daqui a pouco. Então, assim, é meio que uma situação dessa, né? E eu acho também, eu penso também que a gente precisa trabalhar com esse olhar sociológico também, não apenas estritamente jurídico. A gente tem que ler o Boaventura de Souza Santos, tem que ler essa tese desse sociólogo, do Diogo Lira, com essa realidade. Eu tenho uma amiga muito querida, Ana Cristina Brito Lopes, que, inclusive, ela está atualizando, junto com Alexandre Moraes da Rosa, quando for atualizado, eu informo a vocês, um livro sobre introdução crítica ao ato infracional, que é uma visão um pouco mais ampla, né, a visão da psicanálise, parte do Alexandre Moraes da Rosa, que é um excelente juiz, um estudioso, né, do tema, além de ser juiz também, ele tem esse enfoque psicanalítico, e a Ana Cristina Brito Lopes, que é socióloga também, que tem doutorado, mestrado, enfim, e trabalhou no sistema aqui no Rio com crianças, com adolescentes no sistema socioeducativo, em organização da sociedade civil. Então, a gente precisa realmente ampliar esse nosso olhar, né, para que não haja apenas uma atuação meramente técnica, mas uma atuação técnica, mas também com um olhar humanizado, né, dessa empatia com esses adolescentes, que muitas vezes são destratados nas audiências, não apenas os adolescentes, mas também suas mães, seus responsáveis, e na sua maioria suas mães. As mães acabam sendo responsabilizadas junto com os filhos, quando se aponta para ela, olha, a senhora não cuidou do seu filho, quando essa mãe tem que trabalhar, sai de manhã, chega à noite. Então, eu, assim, acho que o tempo já deve estar mais ou menos aí correndo contra mim, mas eu penso que os defensores públicos devem trabalhar nessa perspectiva de arguir essa tese, né, invocar essa tese de que o ingresso de adolescentes, o envolvimento de adolescentes em atos, a imputação a um adolescente de ato análogo ao tráfico de drogas,
por configurar uma das plataformas de trabalho infantil, a medida a ser aplicada, prioritariamente, devem ser medidas de proteção, e não medidas socioeducativas, e muito menos medidas de privação de liberdade, pela falta de requisito legal para aplicação de medida, quando a gente também tem um princípio constitucional da brevidade, excepcionalidade e condição da condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, para depois a gente trabalhar a perspectiva até de uma petição na esfera internacional, Gisele. Eu acho que a gente deve caminhar para isso, para um trabalho articulado, conjunto de todas as defensorias públicas do Brasil, argumentando com essa tese e colocando a realidade social daquele adolescente, mostrando que o Estado, o mesmo Estado que impõe a ele uma medida socioeducativa, é um Estado que não protege, e nós temos tido o aumento da pobreza, o aumento da desigualdade social e a redução da proteção social das famílias mais empobrecidas. Então, essa é uma realidade que na pandemia está mais do que evidente, a gente tem visto visível, isso é visível, o aumento do número de crianças na rua trabalhando, vendendo alguma coisa. Isso é visível. Aqui no Rio de Janeiro, a gente sai na rua, seja no bairro onde eu moro, no centro da cidade, muita criança ou pedindo ou vendendo alguma coisa. As crianças fora da escola, com dificuldade de acesso à alimentação, inclusive, né, porque aqui no Rio a Defensoria Pública teve que ingressar com ação civil pública contra o Estado e o município, para ser fornecido o mínimo, né, que é o substituto da merenda escolar, e o município querendo abrir o refeitório na escola para as crianças irem comer na escola. Então, assim, uma realidade que nos aponta que, mais do que de medida socioeducativa, o que os adolescentes precisam realmente é a efetivação dos direitos que estão consagrados com prioridade absoluta na Constituição e que o Estado brasileiro não vem cumprindo devidamente. Então, se a gente perceber que a questão racial muito implicada nesses procedimentos de atribuição de ato infracional adolescente, nós vamos perceber que a gente precisa muito mais de medidas de proteção, de redução da desigualdade social, de que o Brasil implemente, né, na esfera interna os compromissos internacionais assumidos, como foi com a Convenção da ONU de 89, como é com a Convenção da OIT, que foi ratificada em 2000, né, setembro de 2000, que ela foi ratificada. Então, o que a gente precisa realmente é implementar, fazer valer esses direitos. Eu considero muito importante tratar essa temática, levar para os colegas. Tem um estudo também muito interessante, eu também encaminhei para a Gisele, para depois divulgar para todos, uma pesquisa feita aqui no Rio de Janeiro pelo Observatório de Favelas, também com essa temática, entrevistando adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa aqui no Rio de Janeiro, mostrando o perfil desse adolescente, a realidade social, a questão religiosa, né, deles também, né, que agora a maioria se diz evangélico, não mais católico. Então, a gente precisa ter atenção, né, com esse perfil desse adolescente, com essas pesquisas, e mostrar realmente que, mais do que de repressão, é necessário realmente medidas de proteção, medidas de apoio, de acompanhamento, de orientação, como estão preconizadas no Estatuto da Criança e do Adolescente, né? A gente precisa enfrentar realmente uma realidade que tem sido muito hostil. Nós temos visto um número absurdo de homicídios de adolescentes no Brasil, e muitos desses homicídios estão ligados à imputação, né, de que o adolescente estaria envolvido em atividades ilícitas como tráfico de drogas, né, como se isso fosse uma justificativa, que não é. Então, a gente tem essa realidade também. Então, se a gente perceber que no Brasil nós temos muito mais crianças e adolescentes vítimas de violência, não só de homicídio, como também de violência sexual e outras violências, é realmente necessário e urgente que esse sistema de garantia de direitos, que é o conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais, funcione para que essa proteção seja uma realidade e não seja apenas uma utopia, né? Nós temos cidadãos aí, como Gilberto de Mestai colocou no livro dele, cidadão de papel, né? Que tem todos os seus direitos garantidos na legislação, na Constituição, na Convenção, e a gente às vezes se orgulha. Eu lembro do saudoso Vanderlino Nogueira,
um querido nosso, que foi homenageado aí no nosso Congresso de Defensor Público da Infância na Bahia, que era procurador de justiça aposentado, mas mais que isso, ele era um militante por direitos de crianças e foi, inclusive, representante do Brasil no Comitê de Direitos da Criança da ONU. O Vanderlino dizia isso, que o Brasil, a gente tinha muita coisa de, nós nos orgulhamos de termos a Constituição de 88, nós ratificamos a Convenção da ONU, várias convenções internacionais, mas as nossas práticas ainda não estão adequadas a isso. Inclusive, o Brasil foi um dos primeiros países a adaptar a legislação interna à Convenção da ONU, porque a Convenção da ONU é de 89, antes disso veio a Constituição de 88, e logo em seguida, o Estatuto da Criança e Adolescente de 90, que regulamenta o artigo 227 e 228, né, o 227 que trata da proteção integral, né, quando diz que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, adolescente e ao jovem o direito referente à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de manter-os a salvo de toda forma de negligência, discriminação, violência, exploração, crueldade e opressão. E aí vem o artigo 228, que fala que são penalmente inimputáveis menores de 18 anos sujeitos à legislação especial. E ainda tem uma parte da sociedade, inclusive de autoridades, que vê o Estatuto da Criança e do Adolescente apenas como uma lei destinada a adolescentes que cometem ato infracional, quando não é isso. Essa é uma visão completamente equivocada. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prevê a regulamentação de todas as normas de proteção, assegura os direitos de criança e adolescente, regulamenta, diz como o Estado, que é um dever do Estado cumprir, como as famílias podem ser obrigadas a cumprir o dever de guarda, de sustento, de educação, e trata do procedimento de aplicação de ato infracional. Não traz sequer tipos a serem atribuídos a adolescentes. Os tipos penais previstos na Lei da Criança e Adolescente são crimes contra a criança e adolescente. Então, ela é basicamente uma norma de proteção e de procedimento de apuração de ato infracional atribuído a adolescente. Mas existe ainda uma parte que enxerga o Estatuto da Criança e Adolescente, não, é um estatuto que incentiva a prática de ato infracional, e não é absolutamente isso. A gente vê que a prática de ato infracional revela muito mais um descaso, um descumprimento dos deveres do Estado, dos deveres assumidos pelo Poder Público com a Constituição de 88, e com toda a nossa normativa, tanto nacional como internacional, do que um desejo do adolescente. Eu vou cometer ato infracional. Não é isso. A gente tem uma realidade social gritante de desigualdade. Então, a gente precisa enfrentar a desigualdade social, o racismo, o machismo, que leva ainda muitas meninas a serem vítimas de crimes sexuais, né? Em sua maioria, mais de 50% dos crimes de estupro são cometidos contra vulneráveis. Então, essa é uma realidade que a gente precisa enfrentar ainda no Brasil, para que a gente realmente possa se orgulhar de proteger direitos de crianças e adolescentes, né? E não apenas dizer que temos uma legislação maravilhosa, mas que, na prática, ainda está distante, né, da realidade de muitas crianças e adolescentes. Então, Gisele, eu fico à disposição, Maurício também, de todos os defensores públicos, para continuarmos, assim, irmanados nessa luta, na defesa intransigente do direito de criança e adolescente. Quero mandar um abraço aí para a Laísa, para a Marta também, defensora pública aí da Bahia, amiga querida, que além de defensora pública, né, tem outras atividades, né, inclusive na área artística, e acho que a gente precisa realmente trabalhar nessa perspectiva de criança e adolescente como sujeito de direito, não apenas objeto da atuação estatal, de tutela ou de repressão, porque isso nós já superamos, pelo menos na legislação, né, com o advento da Constituição de 88, com o Estatuto da Criança e Adolescente. Precisamos superar realmente o menorismo nas práticas, tanto do judiciário como do executivo. E aí é a crise, né, as crises, né, tanto de implementação como de interpretação, que a gente precisa enfrentar no nosso trabalho diário, né? Eu fico, assim, muito satisfeita de poder falar para os colegas, de poder dar uma perspectiva, né, de como a gente argumentar com isso, né, e se não conseguirmos sucesso no início, a gente continuar insistindo, né, persistindo nessa luta que é o nosso papel. A gente tem que lembrar que esse adolescente tem todo um sistema
contra ele, né, de repressão. E muitas vezes o defensor público é o único nesse sistema que vai ter esse olhar, que vai ter essa escuta, que vai ter essa perspectiva de estar ao lado dele, e de não estar apenas imputando a ele uma conduta e querendo responsabilizá-lo, mas responsabilizar também o Estado, que tem sido muito omisso aí ao longo do tempo, nessa garantia dos direitos de crianças e adolescentes com prioridade absoluta. Então, que a gente passe a ter esse olhar, né, não é um olhar de compassividade, mas é um olhar realmente de considerá-los como sujeito de direito, de ter a escuta, né, não apenas a gente falar, dizer o que eles precisam não fazer, mas também de escutar e de dar uma outra perspectiva, né, na questão da aprendizagem. Aqui no Rio de Janeiro tem um trabalho muito interessante, que é uma comissão interinstitucional estadual de aprendizagem no estado do Rio de Janeiro, com a participação da Defensoria Pública, Ministério Público Estadual, Ministério Público do Trabalho, Tribunal Regional do Trabalho, Tribunal de Justiça e também auditores do trabalho. Aí eu quero mandar um abraço para o Antônio, que é auditor aí da Bahia, do estado da Bahia, auditor fiscal do trabalho, que eu tive o prazer de conhecer num evento aí para falar exatamente desse tema, né? De como a gente pode ter essa perspectiva de trabalhar para conseguir, na prática, né, os avanços que nós já temos tido aí na esfera normativa, tá bom? Eu agradeço muito e fico aqui à disposição. Eu não estou conseguindo me ver, eu não sei se vocês estão me vendo e me ouvindo bem. Ah, sim, agora que eu esperei para pensar nisso. Muito obrigada mesmo. Deixa eu voltar, Eufrásia, obrigado. Eu que agradeço. Que pancada, viu? Que pancada. Na verdade, eu vou confessar aqui uma falha minha grande, esse tema interessante, como a gente, né, treina a cabeça no juridiquês, esse tema nunca tinha passado pela minha cabeça, absolutamente. Eu nunca tinha visto esses meninos e essas meninas que trabalham no tráfico com ação de trabalho infantil mesmo. Eu fui, né, estudar, acho que esse tema, quando eu vi a mesa, fiquei tenso, e eu vi que essas normas da OIT, essas normas da lista de trabalho infantil, todas elas regulam o que é considerado um trabalho infantil, de menor de 18 anos, jornada exaustiva de horas, trabalho noturno, exposição à violência. O tráfico se encaixa em todas elas. Sim. Todas, absolutamente todas. É impressionante. E aqui, pegando aqui um gancho seu, que eu achei, né, eu que sou do crime, agora eu faço comigo. Eu que sou do crime, eu acho interessante como a proibição, né, a questão do tráfico, o proibicionismo, ele alimenta todo o sistema de justiça. Desculpa, gente. Ele é alimentado tanto pela seletividade, a gente sabe que adolescentes e crianças que vendem esses produtos não são necessariamente os que estão nas comunidades, né? A gente sabe que na classe média, na escola, há uma troca de drogas e aquele que compra para distribuir para os amigos para poder salvar o dele, isso é comum, mas esses não são objetos do sistema socioeducativo, proteção integral, simplesmente. E eu acho interessante, pegando esse gancho, que o ECA nunca tinha pensado. O ECA, na verdade, não é um estatuto, né? O ECA é um código de procedimento. Ele, assim, acho que essas palestras me trazem, acho que eu vou mudar para a infância. Seja bem-vindo. Nunca tinha me passado pela cabeça. Já estava aqui no WhatsApp com um colega do Ministério Público, queria fazer essa consideração, né? Como tem muita questão cabeça movimentando, eu já mandei para um grande amigo meu, até dois interessantes, né? O Antônio, que é esse editor fiscal do trabalho, é meu contemporâneo de faculdade, fez graduação comigo, tenho uma amizade com ele, interessante, né? Saber que ele é fiscal aqui eu sabia que ele era auditor fiscal do trabalho, não sabia que ele estava aqui na Bahia, sabia que ele era baiano. E encontrei ele no corredor da Defensoria uma vez, mas a gente só ficou na nostalgia. E acho interessante
eu mandei uma mensagem para um amigo meu que é procurador do trabalho, né, ele era de escola, estudou comigo, fez graduação, grande amigo, e pedi, na verdade, para ele escreve muito sobre, ele é professor, enfim, ele escreve muito, eu pedi para ele escrever alguma coisa. Eu penso, talvez, que se ingressar com algum parecer, algum artigo de um procurador do trabalho nos processos, dizendo que a aplicação de mídia socioeducativa viola a Convenção 182, enfim, convenções, né, o sistema de Convenção de Direitos Humanos, talvez fortaleça o nosso argumento. Aí eu deixo uma pergunta, que é uma pergunta um pouco afirmação, na verdade, que é a questão da inconstitucionalidade ou convencionalidade, mas aí é só um termo técnico, que eu também me pega de surpresa isso, né? Eu ainda estudei, nem se falava em controle de convencionalidade na época. Sim. Mas eu queria, na verdade, saber se no Rio de Janeiro os colegas e as colegas manejavam essa matéria apenas em habeas corpus, ou se manejavam essa matéria também em preliminar de recurso. Explico a minha pergunta, porque talvez, eu não sei o tempo, mas talvez um julgamento de um recurso de um adolescente em liberdade assistida demore tanto que não sei se vale a pena manejar uma matéria, a gente teria a velocidade que a gente precisa. Essa é só uma questão que eu queria, esse histórico no Rio de Janeiro. Apesar que você já começou dizendo que não sabe como está essa matéria hoje, né, enfim. Mas na época, fica aí. Eu queria só essa consideração e acho que eu termino a minha participação. Agradeço demais. Assim, já anotei diferença entre reiteração e reincidência. Aqui minha cabeça já está funcionando. Um beijo grande e valeu. Depois da resposta, a Gisele já assume. Sim, obrigada, Maurício. Bom, eu, quando comecei a fazer esse trabalho, argumentar com isso, basicamente em habeas corpus, impetrando habeas corpus, em favor daqueles adolescentes privados de liberdade, em razão da imputação de ato análogo a tráfico, então já arguía a questão da convenção, né, 182 da OIT, que o Brasil estava deixando de aplicar. Então, e também em grau de recurso, eu não cheguei a fazer esse grau de recurso, porque aí depois quem acompanha o recurso são os defensores junto à vara. Então, eu não cheguei a argumentar com isso. Mas acho muito válido argumentar tanto em recurso, em preliminar de recurso, como também nos habeas corpus, para a gente realmente ter um posicionamento, né, jurisdicional sobre isso. E acredito que a gente não deva simplesmente desanimar do nosso trabalho, né, por conta, talvez, de não ter, por parte do judiciário, essa consideração. E eu acho que a Defensoria Pública tem ainda um trabalho muito grande a fazer no sistema, de forma geral, né, no sistema de proteção a direitos de crianças e adolescentes, até mesmo com a participação no Conselho de Direitos, como a gente faz aqui no Rio, Conselho de Direitos da Criança, que aqui chama Conselho Estadual de Defesa da Criança e Adolescente, embora seja Conselho de Direitos. Eu até entendi, porque a Gisele ficou meio confusa, porque realmente era para ser Conselho de Direitos, mas aqui no Rio é Conselho de Defesa da Criança e do Adolescente, conforme a lei estadual aqui, que inclusive o Conselho fez aniversário agora também, em 22 de agosto, fez 30 anos. Então, essa é uma luta nossa que a gente deve continuar. Eu fico também muito satisfeita de poder divulgar, né, essa tese. Acho que a gente tem um trabalho, uma contribuição muito grande a dar. O Ministério Público do Trabalho tem sido muito parceiro da Defensoria Pública nessa tese, né, nessa consideração da necessidade do Brasil implementar a Convenção 182. Então, acho que a gente deve buscar, sim, apoio, parecer jurídico. Eu concordo plenamente com o Maurício, acho isso muito válido, um posicionamento institucional do Ministério do Trabalho. O Fórum Nacional de Prevenção à Educação e Trabalho Infantil também tem tido essa preocupação e esse posicionamento. Acho que a gente pode provocar o Conselho Nacional de Direitos da Criança, o CONANDA, para fazer alguma nota sobre isso. Acho que isso é importante, é uma coisa que a gente ainda não tinha pensado, mas acho que a gente deve provocar o CONANDA, né, a considerar. Nós podemos dar toda a argumentação, toda a fundamentação, e eles podem, com outras considerações, converter isso numa nota, num posicionamento oficial.
Nós não temos um contexto dos melhores nacionalmente, né, a partir do próprio presidente da República, que fala que o Estatuto da Criança e Adolescente tem que ser jogado na latrina, falou isso na época de campanha, que fala que bons tempos eram... É interessante isso, né, os filhos dele não iam trabalhar quando criança, né, depois todos viraram deputados, outro é vereador aqui no Rio, e vive lá. É interessante essa ótica dessas pessoas, né, a hipocrisia, né, o trabalho, que bom quando criança podia trabalhar, filho dos outros, né, da empregada, enfim, de pessoas de outra classe social, né, o deles não, ninguém quer isso para o próprio filho. Então, como é que uma pessoa que disse que para o filho dele ele dava filé mignon, e os outros, então, come o quê, né, os outros comem o que tiver para comer. Então, é um cenário que é muito desafiador, mas eu acho que o nosso trabalho é isso mesmo, né? Em tempos de tantos desafios, a gente tem que realmente ter essa união, esse fortalecimento da nossa atuação institucional. Que bom que os defensores públicos gerais nos apoiam, tanto o defensor público geral aí da Bahia, como também aqui do Rio, que a Defensoria Pública tem apoiado todas as ações da Defensoria Pública, todas as atuações institucionais, mesmo de embate com o poder público na esfera estadual e municipal, a gente não tem nenhum tipo de dificuldade na nossa atuação, então acho que isso é muito importante para o nosso trabalho, e a gente tem que realmente juntar esforços, né, como dizia o Paulo Freire, né, não é na resignação, mas na rebeldia em face das injustiças que nos afirmaremos, né. Cada vez é mais necessário Paulo Freire e outros estudiosos, Anísio Teixeira, que era um baiano, né, para que a gente possa realmente ter essa perspectiva, né, da educação, inclusive educação em direitos, feita pela Defensoria Pública, acho que isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar, desenvolver projetos voltados para esses adolescentes. Tem um projeto muito interessante do MPT, até com a Elisa Lucinda, de poesia, que até tem em alguns estados, aqui no Rio de Janeiro, acho que eles faziam na unidade feminina aqui do Degase. Eu acho que a gente pode trabalhar nessa perspectiva, em conjunto, tanto com o MPT, como também com a Superintendência do Trabalho, para projetos voltados, né, para esses adolescentes envolvidos nessas atividades, para dar uma outra perspectiva. Não basta a gente dizer para um adolescente, olha, você não deve trabalhar no tráfico, porque você está sujeito a ser apreendido pela polícia, porque você está sujeito a várias outras violações. Tem que ser apresentada a perspectiva para ele. Olha, você pode fazer isto, você pode estudar, você pode fazer aprendizagem após os 14 anos, ter uma atividade extracurricular. Então, tem que funcionar esse sistema de proteção, né? O serviço de apoio, serviço de fortalecimento de convivência, junto aos CRAs. Vamos ver como é que está isso em cada município, né? A gente sabe que não atende a demanda de forma suficiente. A gente tem aqui no Rio um projeto voltado para crianças e adolescentes em acolhimento institucional, mas a gente deve evoluir para esse projeto em relação aos adolescentes no sistema socioeducativo, que é um projeto, um concurso de desenho e redação. E a gente tem visto nesse concurso assim, um talento, inclusive a nossa legislação de infância, que eu vou até tentar mostrar aqui, está toda marcadinha, Defesa e Garantia dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes. Essa publicação aqui, que foi organizada pela Ana Cristina Brito Lopes, essa capa aqui, esses desenhos, foram feitos por essas crianças do concurso de desenho, que participaram do concurso de desenho e redação. Então, vamos pensar em atividades como essa, de propor outras alternativas, outras vivências, né? Ter espaço para discussão de temática de interesse deles, e tentar revelar outras propostas, né? Tentar que eles mostrem, né, a possibilidade deles de fazer outras coisas, né? Precisa dar perspectiva, né? Para que eles tenham perspectiva, a gente precisa também mostrar alternativa, não somente cobrar deles ou das famílias, que a família não cuida. Vamos cobrar do pai, por exemplo, o menino que não tem pai, que está no sistema socioeducativo, que não tem a paternidade reconhecida, vamos cobrar esse reconhecimento, essa investigação, fazer essa investigação de paternidade para cobrar isso. O pai que não dá nenhum tipo de assistência, vamos cobrar, né, desse pai estar mais próximo, porque a gente sabe que existe realmente
um número enorme de adolescentes no sistema socioeducativo que não tem o cuidado paterno, não tem a presença paterna, seja física, seja através de qualquer tipo de contato, e seja através da assistência material mesmo, né, de alimentos e outras coisas, né, e como os homens se desvencilham muitas vezes com tanta facilidade, né, desse dever, e as mulheres ficam lá, as mães sentadas lá com os adolescentes, praticamente respondendo ao procedimento junto com eles, né, porque tem esse olhar da justiça. A gente já teve aqui problema muito sério de mães reclamando de juíza, dizer na audiência para o menino assim, eu não me importo com a sua vida. Quer dizer, um representante do judiciário que tem um discurso em audiência, que o menino começou a chorar, não, eu não me importo com você, eu vou sair daqui, vou pegar meu carro, vou chegar em casa, tomar meu banho quente, e você que fique lá onde você está. E aí vem reclamar depois que as mães estavam indo constrangê-la, que as mães estavam indo reclamar com ela. Quer dizer, o que a pessoa quer com isso, né? Criar o quê? Não quer criar amizade, né? Não quer criar gratidão. Olha, obrigada por a senhora ter colocado meu filho num lugar como esse, no sistema socioeducativo, até com argumentação falaciosa de que está fazendo isso para proteger. Então, mais do que repressão, o que nós precisamos realmente é a garantia de direitos, até para a gente poder cobrar do adolescente uma responsabilização, oferecer para ele também a garantia dos direitos, né, que muitas vezes eles são privados desses direitos desde a mais tenra infância. Então, essa é uma discussão que a gente precisa fazer. Agradeço muito mais uma vez, estou com muita saudade da Bahia, agradeço o convite, grande abraço para a Escola Superior da Defensoria Pública, para o Defensor Público Geral, Maurício, a Gisele, a Laísa, Marta e a todos os colegas daí da Bahia, o Antônio também, aí da Superintendência do Trabalho e do Fórum Estadual, aqui no Rio é FEPET, aí eu acho que é outro nome, Fórum, enfim, Estadual de Proteção, de Enfrentamento ao Trabalho Infantil e Proteção ao Trabalhador Adolescente. Vamos nos unir também a esse fórum, é muito importante. Aqui no Rio, eu participo ativamente do fórum, de praticamente todas as reuniões. Ontem que eu não pude, porque eu estava em outra live aqui da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, sobre 30 anos de estatuto, e depois também participei de uma outra sobre discussão dessa questão aí absurda que criaram para essa menina que foi vítima de estupro, né, que teve que fazer um aborto permitido na lei. A gente está vendo um tempo tão difícil que o aborto, que está previsto no Código Penal, que não deveria ter qualquer tipo de polêmica, até isso estão polemizando, né, que é o aborto permitido quando a gravidez resulta de estupro, né? Quer dizer, a gente está realmente numa situação bem difícil, mas vamos melhorar, se Deus quiser. Obrigada. Eufrásia, é sempre muito bom te ouvir, né? Você realmente inspira, e com certeza inspirou também aí os colegas, né? Como inspirou aí. Então, assim, o que nós precisamos realmente é internalizar, o Brasil precisa internalizar as convenções que ele ratifica, né? E nós precisamos, nós defensores também, e todo mundo, acho que o MPT, né, aí, o sistema judiciário precisa internalizar essas convenções. Então, a gente realmente vai fazer um trabalho, né, de tentar alguma declaração, algum reconhecimento pelo Poder Judiciário dessa convenção que o Brasil ratificou e não está cumprindo, que é a Convenção da OIT com 182, certo? Você falou aí como é raro os advogados, né, no Rio de Janeiro, no sistema socioeducativo. Aqui também é frase. Né? Aqui, 99%, nós fizemos uma pesquisa recentemente, o colega Lucas fez uma pesquisa sobre o sistema socioeducativo, dentre os... A pesquisa estava acompanhamento pela Defensoria, 99%, sendo que a casa feminina é 100%, entendeu? Pois é. Então, assim, a gente precisa realmente se empoderar aí desse tema, né? Eu quero agradecer a Eufrásia pela disponibilidade, agradecer muito a Saporito pela disponibilidade de aceitar aqui, estar nessa mesa. Eu queria fazer realmente essa junção.
Agradecer aos colegas, né, lógico, que estão nos assistindo, viu, e dizer que vou enviar o tema, né, posteriormente, todo o material para os colegas. Então, eu vou desfazer essa sala, e vamos para outra palestra do colega Bruno Moura, e como moderador, o colega André Lima. Obrigada. Abraço para o Bruno Moura, abraço a todos, aquele abraço aí para Laísa Rocha te mandou um beijo, se eu não mandar. manda um beijão para a Laísa, super querida, gente, amo a Bahia, amo minha terra. Quando eu me aposentar, eu vou voltar para a Bahia, tá? Beijo a todos. Um beijo, um abraço.